Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos, da imprensa escrita e falada, e do nosso site da Câmara. Uma vez que todos os vereadores já possuem a cópia da sessão da ata passada, eu coloco em discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Objeto de liberação, mensagem B1/2014. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Bariri. Senhor presidente, submetemos à análise e apreciação dos membros desta Câmara Municipal o presente projeto de lei complementar número 1 de 2014, que institui e dispõe sobre a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, prevista no artigo 149-A da Constituição. A municipalização dos serviços públicos de iluminação pública está sendo imposta pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, através da Resolução Normativa número 414 de 2010, artigo 218, onde se estabeleceu que a transferência de ativos imobilizados deve se dar no prazo máximo de até 31 de dezembro de 2014, quando as concessionárias de serviços de distribuição de energia elétrica não mais prestarão quaisquer serviços relativos à manutenção do parque de iluminação pública. Haverá significativo aumento de custos para a municipalidade, independente de qual opção venha a adotar para a realização dos serviços, seja por equipes próprias ou terceirizadas. Dentro da base legal que suporta a presente propositura, temos a competência municipal para a realização dos serviços através da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial. A disposição constitucional para a cobrança de tributo, que foi incluída pela Emenda Constitucional número 39 de 2002. Artigo 149-A. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, 1 e 3. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere na fatura de consumo de energia elétrica. A disposição da Lei Complementar número 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece em seu artigo 11. Artigo 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade da gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da federação. Parágrafo único. É vetada a realização de transferências voluntárias para que não observe o disposto no que se refere aos impostos. A previsão constitucional em questão teve sua origem em antiga reivindicação por parte dos principais municípios brasileiros, todos em comum sofrendo as consequências da escassez de recursos financeiros, contrapondo-se ao crescimento das demandas sociais. A transferência dos ativos significa dizer que todos os serviços relacionados à iluminação pública, como a elaboração de projetos, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública, ficarão sob a responsabilidade do município.
Ademais, será da Prefeitura a obrigatoriedade de atender às solicitações encaminhadas pelos munícipes sobre todos os reparos, como troca de lâmpadas, luminárias, reatores, relés, braços de luz e materiais de fixação. Diferentemente de taxas, a contribuição é paga pela coletividade como um todo. Toda a arrecadação proveniente da CIP é utilizada para o custeio de iluminação pública do município e não em relação a cada contribuinte individualmente. A questão é complexa, porém, por força legal, cabe aos poderes envolvidos disciplinar a regulamentação desta contribuição, uma vez que, ao se isentar desta tarefa, descumprem-se outros princípios legais. Deixamos claro que este fato não é novo, e mais que isso, é constitucional. A administração do município, ao inadimplir com pagamentos de despesas de energia elétrica, descumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que essencialmente tem como finalidade evitar o desequilíbrio entre as receitas e as despesas das contas públicas, buscando assim uma gestão transparente e planejada. Isto porque as municipalidades, o fornecimento de energia elétrica consiste em despesa continuada, em conformidade com os artigos 11 e 17. A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe outro dever expresso ao município, a instituição, previsão e arrecadação dos tributos e competência constitucional, mais especificamente no que se refere à contribuição de iluminação pública, a CIP, que possibilita a instituição de contribuição para custeio da iluminação pública, que tem a função de equilibrar a receita para o pagamento das despesas referentes à energia elétrica. Ou seja, a lei estabelece de maneira expressa que é da responsabilidade do administrador público a efetiva criação de todas as fontes de receita que sejam de sua competência, tudo conforme disposto no seu artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, correndo-se o risco, em caso de não instituir tal contribuição, de deixar de receber transferências voluntárias de outras esferas de governo. Segundo a dicção do artigo 149-A, a Constituição, a referida contribuição deve observar a limitação do artigo 150, primeiro e terceiro, ou seja, os princípios da legalidade, irretroatividade, anterioridade e da noventena. Desse modo, este projeto de lei deve ser apreciado por esta Casa dentro do prazo para que se cumpra o dispositivo legal e não incorra em outras vedações legais. A contribuição para a iluminação pública não se confunde com impostos, porque enquanto esses não têm suas receitas vinculadas, aquelas têm suas receitas vinculadas à atividade de iluminação pública. Os recursos oriundos da arrecadação da contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP, poderão ser utilizados para atividades de manutenção, expansão, operação, administração, eficientização, modernização e gestão da iluminação pública. A iluminação pública é essencial para a qualidade de vida da comunidade e de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico dos municípios e constitui-se num dos vetores importantes para a segurança pública no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres. Além disso, valoriza e ajuda a preservar o patrimônio urbano, embeleza o bem público e propicia a utilização noturna de atividades como lazer, comércio, cultura e outras, prevenindo também a criminalidade e combatendo possíveis atos de violência urbana. Dessa forma, o município terá oportunidade de efetuar grandes investimentos nesta área, aumentando o seu parque de iluminação, trazendo maior segurança aos cidadãos e ainda alterando o tipo de iluminação. A iluminação urbana permite ir muito mais além dos aspectos elétricos e objetivos considerados, uma vez que uma cidade bem iluminada atrai progressos, traz maior segurança para as pessoas e para o tráfego, ajuda na preservação do patrimônio da cidade e na proteção ao meio ambiente, melhora a ambiência urbana e a interação social, diminuindo a poluição luminosa em diversos locais. O objetivo deste projeto de lei
ressalta a importância do que representa a iluminação urbana para o bem-estar e desenvolvimento do município. Contando com a aprovação da matéria, invocamos o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitamos o ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e aos nobres e ilustres vereadores protestos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, Prefeita Municipal, a Sua Excelência o senhor Rubens Pereira dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Bariri. Essa mensagem será encaminhada a todas as comissões. Mensagem 53/2014. Boa noite a todos. Senhor Presidente, apresente a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência para seu conhecimento e dos demais componentes desse Colégio Legislativo o incluso projeto de lei número 53 de 2014, que dispõe sobre a regulamentação das condições de trabalho dos ocupantes de emprego público de bombeiro no município de Bariri. Destaco a Vossas Excelências que a lei municipal que cria o emprego público de bombeiro, lei municipal número 4093 de 2011, e que autoriza o município a celebrar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, lei municipal número 4067 de 2011, foram omissas na regulamentação das especificidades da aludida categoria profissional. Assim, para dar consecução aos termos do convênio celebrado, é necessária a regulamentação aqui proposta, salientando que não há restrição, subtração ou alteração de direitos, pois as condições de trabalho já são executadas nos exatos termos das previsões dos artigos do projeto, uma vez que se observam os ditames existentes na consolidação das leis do trabalho, que foi adotada como regramento para o regime jurídico único dos servidores públicos municipais de Bariri, a teor do disposto na Lei Complementar Municipal número 1 de 1990. Assim sendo, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, discussão e, se assim entenderem, aprovação por esta Casa de Leis, invocando o disposto do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres pares os sinceros protestos de estima e consideração e apreço. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, o senhor Rubens Pereira dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Bariri. Essa mensagem será encaminhada também às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamentos. Mensagem 54/2014. Senhor Presidente, faço uso da presente mensagem para encaminhar a Vossa Excelência aos nobres edis o incluso projeto de lei número 54 de 2014 para devida apreciação e aprovação, se esse for o entendimento. Dispõe o referido projeto de lei em alterar a redação dos artigos 1º e 5º da Lei número 3.306, de 19 de novembro de 2002, que dispõe sobre parcelamento de dívida ativa dos contribuintes do município de Bariri e da outras providências. A proposta de alteração dos referidos dispositivos tem por finalidade aumentar o prazo do parcelamento de débitos tributários ajuizados de 18 parcelas, redação antiga, para 40 parcelas mensais proposta do projeto. Também haverá o aumento do valor da parcela mínima para R$ 100 e a elevação do número de parcelas para o caso de reparcelamento de 3 para 6 parcelas. Esclarecemos que a alteração dos dispositivos supra se prende ao fato dos constantes reclamos de contribuintes que desejam parcelar seus débitos junto a esta municipalidade, mas que, diante da atual limitação de 18 parcelas, para muitos se torna inviável. Trata-se de reivindicação antiga, que
que entendemos ser justa e vem de encontro ao interesse público. Também notamos que o número de execuções fiscais vem aumentando no decorrer do tempo e acreditamos que esse novo prazo de parcelamento ou irá reduzir esses executivos fiscais ou ao menos suspendê-los, aliviando-se assim não somente os trabalhos do Poder Judiciário, como também os da Procuradoria Jurídica do município. Quanto ao novo prazo do parcelamento, entendemos ser ele compatível com nossa realidade local, que apesar da proposta prever o aumento para até 40 parcelas, não será tido como estímulo à inadimplência, visto que, em caso de não pagamento, novo parcelamento será em apenas 6 meses e com valor mínimo de parcela. Quanto ao parcelamento de dívida ativa não ajuizada, o prazo permanecerá inalterado, visto que nesses casos o prazo é razoável e os valores são menores, pois geralmente são mantidos nessa situação por 3 ou 4 anos antes da execução fiscal. Vale ressaltar que a referida lei encontra-se em vigor desde o ano de 2002, necessitando de adaptações à nova realidade atual. Contando com a aprovação da matéria, invocamos o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitando o ensejo, reitero a Vossa Excelência aos nobres e ilustres vereadores meu protesto da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, Prefeita Municipal, a Sua Excelência o senhor Rubens Pereira dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Bariri. Também será encaminhado às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Do Legislativo, projeto de lei 62/2014. Denomina estrada municipal com o nome do senhor José Jurado. Artigo 1º. A estrada municipal BRI 150, conhecida como Estrada Municipal do bairro do Vilval, fica denominada de Estrada Municipal BRI 150 José Jurado. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei número 4.205, de 5 de setembro de 2012. Justificativa. O projeto de lei que se apresenta visa a adequação da denominação junto ao cartório de registro de imóveis. O senhor José Jurado, nascido em 13 de junho de 1942, natural de Bariri, casado com Maria de Lourdes Jurado e pai de 2 filhos, Fernanda Cristina e Valdecir Aparecido Jurado. Viveu toda a sua vida nesta cidade, exercendo por mais de 30 anos a profissão de construtor, contribuindo assim com o crescimento de nossa Bariri. José Jurado cursou apenas o ensino fundamental, mas isso não o impediu de que, com todo o seu esforço e inteligência, pudesse construir em nossa cidade mais de 100 residências, inovando muitas vezes na arquitetura de suas edificações. Proprietário da chácara São José, no bairro Vilval, trabalhou também com o cultivo de abacates. Hoje, o local sofreu modificações e é o atual residencial Miraguá, construído por seu filho, mas idealizado por seu pai. Faleceu em 28 de fevereiro de 2005, deixando eternas saudades aos familiares e amigos, que sempre o viram como modelo de humildade e honestidade. A denominação que ora se propõe é homenagem a esse cidadão que contribuiu para o progresso de nossa cidade. Sala de Sessões, 6 de outubro de 2014. Vereador Benedito Antônio Franchini. Este projeto também será encaminhado às comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Parecer do Tribunal de Contas, contas da Prefeitura de 2012. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer. Prefeitura Municipal de Bariri, exercício 2012. Prefeito Benedito Senafon de Mazotti. Procurador de Contas João Paulo Giordano Fontes.
Execução orçamentária. Déficit de 3,03%. R$ 1.788.305,31. Aplicação em ensino, 28,81%. Magistério, 72,84%. Fundeb, 100%. Despesas com saúde, 29,06%. Gastos com pessoal, 42,48%. Subsídios dos agentes políticos em ordem. Vistos relatados e discutidos os autos. Acordo da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 15 de julho de 2014, pelo voto dos conselheiros Renato Martins Costa, relator, Cristina de Castro Moraes, presidente, e do substituto de conselheiro Márcio Martins de Camargo, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este tribunal. Presente na sessão, o procurador do Ministério Público de Contas, Tiago Pinheiro Lima. O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópias, independentemente de requerimento no cartório do conselheiro relator. Publique-se. São Paulo, 5 de agosto de 2014, Cristina de Castro Moraes, presidente, Renato Martins Costa, relator. Esse objeto de liberação será encaminhado às comissões de Finanças e Orçamento. Pareceres. Parecer 112/2014. Objeto: projeto de lei número 61 de 2014, do vereador Luiz Fernando Foloni. Exposição da matéria. O projeto de lei número 61 de 2014 denomina via pública no residencial Canaã de Avenida Carlos Aparecido de Campos. Conclusão dos relatores. A homenagem é justa, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 6 de outubro de 2014. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Aprovado por todos os vereadores. Parecer 113/2014. Objeto: projeto de lei número 62/2014, do vereador Benedito Antônio Franchini. Exposição na matéria. O projeto de lei número 62/2014 denomina Estrada Municipal com o nome Senhor José Jurado. Conclusão dos relatores. A homenagem é justa, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 6 de outubro de 2014. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, aprovado por todos os vereadores. Requerimentos. Requerimento 32/2014. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, que a excelentíssima prefeita desse município informe a esse legislativo se a administração municipal tem projeto e cronograma de construção de um canil para abrigar animais soltos e abandonados nas vias públicas da cidade. É constante a cobrança, junto aos seus representantes, por parte da população, dos pleitos visando melhoria de serviços para a população. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014. Vereador Rubens Pereira dos Santos.
Eu coloco em discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento 33/2014. É um requerimento que já foi lido, que é do Dr. Ayrton, que ele apenas corrigiu a comissão especial de inquérito. Como é extenso e já foi lido, eu coloco em discussão e votação. Uma vez que manifestou a vontade de discutir, fica encaminhado para a próxima sessão a discussão. Requerimento 34/2014. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem nos termos do regimento interno ouvido o plenário requerem a Vossa Excelência que seja considerada em caráter de urgência especial e incluída na pauta da ordem do dia da presente sessão, dada a relevância e interesse público para fins de deliberação, os seguintes projetos. Projetos de leis números 61 e 62 de 2014 do Legislativo, que tratam de denominação de vias públicas. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014, assinado por todos os vereadores. Também coloco em discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar. Aprovado por unanimidade. Indicações 101/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve, ouvido o plenário, indica à excelentíssima prefeita que determine ao setor competente a proceder obras de melhoria e recap do pavimento da rua Antônio Garcia Borges, no Jardim Nova Bariri, tendo em vista a degradação e a existência de buracos na capa asfáltica, dificultando o trânsito de veículos e pedestres. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014. Vereador Benedito Antônio Franquini. Indicação 102/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve ouvido o plenário indica à excelentíssima senhora prefeita que determine o setor competente a proceder obras de melhoria e recap do pavimento da rua Vítor de Azevedo Pinheiro, no Jardim Nova Bariri, tendo em vista a degradação e a existência de buracos na capa asfáltica, dificultando o trânsito de veículos e pedestres. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014, vereador Benedito Antônio Franquini. Indicação 103/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve ouvido o plenário indica à excelentíssima prefeita a determinar o setor competente da prefeitura a proceder poda de árvores na Praça Toninho Romero, na Vila Americana, tendo em vista que os serviços é solicitação dos munícipes que residem no entorno daquele logradouro. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014. Vereador Benedito Antônio Franquini. 104/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve ouvido o plenário indica à excelentíssima prefeita a determinar o setor competente da prefeitura a proceder serviços de tapa-buracos no pavimento e colocação de obstáculo redutor de velocidade no leito da via pública Luiz Piton, próximo ao imóvel número 72, localizado no bairro Brasil 500, necessário a melhorar a segurança do tráfego de veículos e pedestres. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014, vereador Benedito Antônio Franquini. Indicação 105/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve ouvido plenário indica à excelentíssima prefeita a pleitear junto à empresa Vivo Telefônica a ampliação da rede de telefonia fixa no bairro Balneário Tietê, às margens do rio Tietê, local que é extensão do perímetro urbano. Naquela área de lazer e turística reside considerável número de pessoas e famílias, porém não há rede de telefone fixo e o sinal de telefonia móvel é de péssima qualidade. Finalmente, sugerimos que a cópia da presente seja endereçada à empresa Vivo Telefônica responsável da nossa região,
dando ciência do ato. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014, vereador Benedito Antônio Franchini. Indicação 106/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais ouvido ao plenário indica a excelentíssima prefeita Deolinda Marino e ao setor competente que, dentro dos meios legais, envia a esta Casa de Leis um projeto de lei desvinculando o setor de esporte, cultura e educação. Justificativa. Acabando com esse vínculo entre os setores, tanto as verbas ou emendas destinadas teriam um rumo correto, pois hoje a educação acaba levando a maior parte ou quase tudo, deixando o setor de cultura e esporte sem recursos e de mãos atadas. Fica difícil o repasse de emendas de deputados ou até mesmo dos ministérios para o esporte e cultura, porque tudo é direcionado à educação. Por isso, nunca vamos ter um bom trabalho desenvolvido, tanto pela cultura como pelo esporte. Vínculo esse que é mais politicagem do que benefício. Diante do exposto, estime considerações. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014, vereador Deolindo Escandoleira Filho. Indicação 107/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais ouvido plenário indica a excelentíssima prefeita Deolinda Marino e ao setor competente que, dentro dos meios legais, venha a leiloar um ônibus sem condições de uso estacionado no barracão da prefeitura, ao almoxarifado municipal, repassando a arrecadação para o setor de esporte. Justificativo. Esse ônibus sucateado se encontra em poder do município e está a cada dia se degradando. Foi usado pelos jogadores do CAL Bariri, onde fazia a fumigação do mosquito da dengue com a fumaça que jogava pelo escapamento. Talvez esse seria o motivo de termos menos casos de dengue na época. Hoje, o setor de esporte vive num dilema, não tem recursos para a compra de materiais esportivos e muito menos patrocinar campeonatos, pois a pasta é unificada com a cultura e educação, onde levam a maior parte do bolo. E com venda desse ônibus, o dinheiro arrecadado poderia ser repassado para o esporte. Diante do exposto, estime considerações. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014. Vereador Deolindo Escandoleira Filho. 108/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais do ouvido plenário indica a excelentíssima prefeita Deolinda Marino e ao setor competente que, dentro dos meios legais, venha a desapropriar uma área de terra localizada na rua Santo Antônio de Pádua, esquina com a rua São Caetano, no Jardim Maravilha, utilizando essa área para beneficiar a população com área de lazer, posto de saúde e até mesmo uma creche, pois o local suportaria tudo isso. Justificativa. Esse pedaço de terra no Jardim Maravilha há décadas que serve de criadouros de animais peçonhentos que incomodam os moradores daquela região. O local foi promessas políticas, tantos de vereadores que residem no bairro que foram eleitos tempos atrás, como também por administrações passadas e pela administração atual, na pessoa do saudoso prefeito Gonzaga, que tinha assumido o compromisso durante campanha, passando o compromisso para sua sucessora com a sua partida. Diante do exposto, estima e considerações. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014, vereador Deolindo Escandoleira Filho. 109/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais ouvido plenário indica a excelentíssima prefeita Deolinda Marino e ao diretor da infraestrutura para que, dentro das possibilidades financeiras, venha a fazer galerias de captação de águas de chuva na Avenida São Paulo, com o cruzamento com Rua Santa Catarina e Rua Dominzon, ambas na Vila São José. Justificativa. Essas ruas e avenidas acima mencionadas, no período das chuvas, acabam trazendo transtornos a todos os residentes daquele local, principalmente pelos moradores da Rua Santa Catarina, que acabam tendo suas residências invadidas pelas enxurradas e que, há mais de 20 anos, ouvem promessas de políticos que até o momento nada fizeram. Diante do exposto, estime considerações. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014. Vereador Deolindo Escandoleira Filho.
Indicação 110/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais ouvido o plenário indica à excelentíssima senhora prefeita que determine ao setor competente priorizar a compra de etanol para uso da frota do município. Justificativa. A prefeitura, em sua última tomada de preços para a compra de combustíveis, cotou 127 mil litros de gasolina e 19 mil litros de etanol. A compra de mais etanol se justifica, pois além de menos poluente, nos preços atuais é mais viável economicamente e também estimula o setor sucroenergético, que exerce um papel importante no nosso município. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014, vereador Ayrton Luiz Pegoraro. 111/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve, ouvido o plenário, indica à excelentíssima senhora prefeita que determine ao setor competente solucionar definitivamente o problema dos bueiros entupidos da rua Mário Simonetti, na altura das ruas Dorival Braza Roteia e Carlos Ferreira de Moraes. Justificativa. Os bueiros localizados no endereço acima citado vivem constantemente entupidos e não existe desnível suficiente para que a água de chuva desça por gravidade, o que causa a formação de verdadeiras lagoas no local, após cada chuva. Com a chegada da estação chuvosa, solicitamos que o problema seja resolvido com urgência, antes do aparecimento de novos casos de dengue. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014. Vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Indicação 112/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve, ouvido o plenário, indica à excelentíssima senhora prefeita que determine ao setor competente a colocação de cobertura no ponto de ônibus localizado na Avenida 15 de Novembro, entre as ruas Antônio de Queiroz e Mário Garaldi. Justificativa. A cobertura existente no local foi danificada após um acidente há algum tempo, o que tem deixado as pessoas que utilizam o local à mercê do sol e da chuva. Trata-se de um problema que já deveria ter sido resolvido, pois, segundo consta, o causador do acidente arcaria com os custos. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014, vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Indicação 113/2014. Senhor presidente, indico nos termos regimentais a senhora prefeita municipal para que determine ao setor de obras que proceda a reparos urgentes no bueiro situado na rua Mário Simonetti. Justificativa. É de extrema urgência a elucidação desse problema. Ocorre que esse bueiro está entupido, assim ficando aquele monte de água parada, causando mau cheiro, sendo foco do mosquito de dengue. E sem dizer na irresponsabilidade do município em não resolver esse problema que já foi relatado em outras indicações. Assim, contamos com o atendimento da presente para promover reparo correto, ou até mesmo que tampe com concreto de uma vez por todas esse bueiro. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014, vereador Wellington Polônio Goff. Indicação 114/2014. Senhor presidente, indico nos termos regimentais a senhora prefeita municipal para que determine o setor competente a colocação de um redutor de velocidade na rua Euclides Gabriel Correia, mais precisamente entre as avenidas Tenente Manuel Legar da Costa e Vitório Emanuele Prearo. Justificativa. Este vereador foi procurado por moradores da Vila Americana, onde os mesmos reclamaram do intenso movimento desta rua e da alta velocidade de veículos por ali passam, tornando o local com risco considerável em acidentes de trânsito. Assim, contamos com o atendimento da presente. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014, vereador Wellington Polônio Boff. 115/2014. Senhor presidente, indico nos termos regimentais a senhora prefeita municipal que realize correção salarial para as auxiliares odontológicas. Justificativa. É extremamente importante a valorização de todos os servidores públicos. É notório que muitas classes precisam de correções, mas também sabemos das condições financeiras dos municípios. Por outro lado, não podemos nos
escusar da responsabilidade de traçar ganhos maiores ou pelo menos iguais de nossa região. Nesse quesito, Bariri está em último da região, entre 6 cidades, existindo uma diferença do menor, que é de Bariri, para o maior, que é de Pederneiras, de R$ 396,86. Assim, contamos com o atendimento da presente para que ocorra uma correção salarial das auxiliares odontológicas e de quem mais tem direito dentro da maior isonomia e sem previsão da valorização do servidor público, que lida diretamente com nossa querida população. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014. Vereador Wellington Polônio Boff. Indicação 116/2014. Senhor presidente, indico nos termos regimentais a senhora prefeita municipal para que conceda parcelamento em até 60 vezes nos casos de execuções fiscais. Justificativa. Esse vereador, acompanhando as manobras administrativas dos municípios da nossa região para o aumento da arrecadação, percebeu que cidades como Bauru e Marília aumentaram as parcelas das execuções fiscais em até 180 vezes. Essa facilidade tem ajudado no aumento da arrecadação do município, uma vez que você começa a receber valores que estavam parados, sem retirar os juros e correção monetária, e, de certa forma, ajuda o contribuinte a se regularizar. Assim, contamos com o atendimento da presente para que ocorra um maior parcelamento da execução fiscal, no mínimo de 60 vezes. Sala das Sessões, 6 de setembro de 2014, ou melhor, 6 de outubro de 2014, vereador Wellington Polônio Boff. Indicação 117/2014. Indico nos termos regimentais a senhora prefeita municipal para que implemente um sistema de monitoramento online nas creches e escolas de nossa cidade. Justificativa. Creches particulares em todo o Brasil contam com esse sistema de monitoramento, onde os pais ou responsáveis podem, através de uma senha, acessar o sistema de monitoramento e assim verificar como está seu filho, como anda o tratamento dedicado ao mesmo, além de toda a rotina diária, tendo em vista que hoje a própria Prefeitura disponibiliza a internet gratuita para aqueles que não conseguem contratar uma particular. E praticamente quase todas as pessoas têm acesso à internet pelo celular. Esse serviço funcionaria em seu propósito. Essa medida visa garantir a segurança de todos da creche escola, principalmente das crianças que ali frequentam. Assim, contamos com o atendimento da presente para que sejam instaladas câmeras de monitoramento online com acesso aos pais nas creches e escolas. Bariri, 6 de setembro de 2014. Vereador Wellington Polônio Boff. Ofícios recebidos do Poder Executivo. Ofícios 281/2014. Excelentíssimo senhor, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento número 26/2014, encaminhamos a Vossa Excelência a manifestação do diretor de Serviço de Obras e Meio Ambiente do município. Certo de podermos contar com atenção, renovamos nossos protestos de estima, consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, prefeita municipal, a sua excelência o senhor Rubens Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal. O senhor quer que eu leia na íntegra? Então tá. Oi? Atendendo ao requerimento solicitado pelo Poder Legislativo, informo que os canais de TV número 36, Novo Tempo,
com sede em Jacareí, São Paulo, e o canal 54 Esporte Interativo, não estavam legalizados por sua transmissão no município de Bariri e foram desligados. Conforme decreto do Ministério das Comunicações, todos os canais analógicos deverão ser desligados até o mês de junho de 2016, podendo ser antecipado para o ano de 2015 em 885 municípios onde ainda há ocupação na faixa de 700 MHz. Visto que os fiscais da Anatel estavam fiscalizando e desligando esses canais nos municípios de nossa região, assim como fizeram na cidade de Pederneiras e Jaú, entramos em contato com as respectivas emissoras no intuito de solicitar a instalação do equipamento digital para sua transmissão, onde fomos informados que ambas não dispunham de interesse de investimento em nosso município, onde, consequentemente, os canais foram desligados. Sem mais, Márcio Rogério Nascimento, diretor de Obras e Meio Ambiente de Bariri. Tem um requerimento 289/2014 também, que é extenso. Eu acho que foi o Ditinho que pediu sobre a Guarda Municipal, setor de trânsito da Guarda Municipal. Se algum vereador que pediu também se encontra à disposição dos senhores vereadores. É isso que o Fernando leu. Ofício 292/2014. Excelentíssimo senhor, com nossos... Fernando, dá licença, me desculpe, é o ofício 282/2014, que é extenso também, que é a listagem dos trabalhadores de janeiro de 2014. Foi o vereador Ricardo que pediu. Conta aqui à disposição também dos senhores vereadores. Pode prosseguir, senhor presidente? Pode prosseguir. Excelentíssimo senhor, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento número 30 de 2014, encaminhamos a Vossa Excelência documentos solicitados. Certo de podermos contar com atenção, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, prefeita municipal, a Sua Excelência, o senhor Rubens Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Bariri. Bariri, 29 de setembro de 2014, Excelentíssima Senhora Deolinda Maria Antunes Marino, prefeita municipal de Bariri. Em resposta, esclareço que, de acordo com dados obtidos junto ao setor financeiro, pude observar que os valores dos empenhos da banda marcial Alexandre Giuliano Galo... Presidente, questão de ordem. Não, só a primeira página. Em resposta, esclareço que, de acordo com dados obtidos junto ao setor financeiro, pude observar que os valores dos empenhos da banda marcial Alexandre Giuliano Galo referentes aos anos de 2012, 13 e 14, até o momento são bem próximos, evidenciando os gastos reais. No ano de 2012, a somatória dos empenhos foi da ordem de R$ 35.652,72, enquanto que em 2013 o total atingido foi R$ 39.888,47. E o de 2014, até a presente data, é de R$ 32.835,98. O que se evidenciou na análise dos dados é o gênero de produtos adquiridos. Enquanto em 2012 os gastos com alimentação foram de R$ 12.942,72 e os produtos comprados se referiam a uma grande variedade de alimentos, inclusive para serem preparados como carne bovina, peixes, filés de frango, entre outras. Em 2013 e 2014, até o momento foram fornecidos lanches
que evitam o trabalho de preparo e são iguais para todos os membros da banda. O valor de 2013, com lanches, é de R$ 7.576,83 e o de 2014 já atingiu a cifra de R$ 8.720,98. Em contrapartida, o item de manutenção de uniformes e instrumentos foi da ordem de R$ 5.358 no ano de 2012, enquanto que 2013 foi de R$ 16.929,74. Para o ano 2014, o montante desse item é da ordem de R$ 19.386, o que demonstra um grande investimento nesse gênero de produtos. Itens como transporte, como viagens para participação em campeonatos também são equivalentes. R$ 14.900 em 2012, R$ 14.774 em 2013. Para o ano de 2014 não é possível tecer comparações, uma vez que as etapas dos campeonatos estão em fase inicial. Em anexo, encaminho as planilhas com os dados que possibilitaram essa avaliação. Atenciosamente. Bom, é o chefe de cultura, o carimbo também embaçado é a dona Dinorá, perdão, Dinorá de Azevedo Lima. Também encontro à disposição dos senhores vereadores aqui na Secretaria da Câmara. Do Executivo, o balancete da Câmara referente ao mês de setembro. Correspondências diversas. Ministério da Educação informando a liberação de recursos. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Também a transferência de recursos do Fundo Municipal de Assistência. Agradecimento à Câmara de Vereadores de Bariri. Através desse, externar nosso agradecimento pela aprovação do projeto de lei número 60.060/2014 do vereador Sidnei Dorival Fante, que denomina o nome da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ângela Maria Prearo Fortunato. Sinira Moreira Giacone Mazzotti, diretora do Serviço da Educação, Cultura e Esporte. Pois não, vereador. Senhor presidente, meus caros amigos vereadores, imprensa, público presente, boa noite a todos. Na verdade, esse projeto, quem elaborou ele foi o vereador Ricardo Prearo. Vamos fazer justiça, né? A diretora Sinira, como eu expliquei na sessão que eu apresentei, como o meu nome constava em cima de todos os demais que assinaram o projeto, então foi para a prefeitura, então com o meu nome, lá no setor de educação. Então eu só fiz apenas, acrescentei a abreviatura de professor, de professora, na frente do nome da Ângela. Tá? Então, que o justo seja justificado, certo, vereador Ricardo? Obrigado. Também a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri, a Câmara Municipal de Bariri, comunicando sobre a assinatura de convênios número 16/2014. Ana Carolina Basso, diretora.
Como nós já lemos os pareceres, então eu acho que não há necessidade de suspender a sessão. E eu pergunto ao nobre vereador Fernando Foloni se tem vereador inscrito para a palavra livre. Temos sim, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Wellington Polônio Boff. Com a palavra, vereador Parraguinho. Chega aqui, não. Senhor presidente, nobres vereadores, público fiel e sempre presente, a nossa imprensa, Bariri Rádio Clube, o Jornal Candeia. Faz tempo que não utilizamos a palavra livre, né, vereadora Celisa? Algumas sessões aí passaram em branco, esta oportunidade rica de nós, como diz o nome, trazer assuntos diversos. Só lembrando, vereador, que não houve inscrição, viu, para a palavra livre. Para nós, não, sim. Então, tá. Os vereadores não se inscreveram, senhor presidente. Não foi por falta de tempo. Isso. Comentar rapidamente sobre as eleições. Nós tivemos aqui, em âmbito municipal, né, das eleições para deputados estaduais, federais, federal e estadual. E Bariri teve vários deputados aí bem votados, né? Deputados que não quero nem citar o nome, porque o interesse aqui não é cunho político, nem mesmo do qual eu apoiei, quero dizer, mas sim para que os deputados lembrem agora de Bariri, porque nós não podemos dar uma votação para alguns deputados e esses deputados esquecerem da nossa cidade. Tem que ser deputado presente, tem que ser deputado que venha de encontro com os interesses da nossa população, das nossas entidades. Então, que fique aí esse alerta a cada um dos senhores aqui que representaram, né, que apoiaram alguns deputados, isso serve para mim também, para que nós possamos cobrá-los, né, por emendas para a nossa cidade, que é o que nós precisamos de apoio. Quanto à presidência, nós vamos para o segundo turno, né? Também não quero tratar de cunho político e partido, mas quero trazer só uma informação que esses dias veiculou na internet, nos jornais, sobre a utilização da estatal, né, os Correios, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. É lastimável ver a situação que nós chegamos. Um partido que lutou sempre pela isonomia, sempre pelo direito dos trabalhadores, pela igualdade, vê-se utilizando um dos seus maiores filiados ali, que tem representação dentro do Correio, dizendo em uma palestra, um comício, não sei o que era, que com certeza o que influenciou a unanimidade da candidata Dilma em Minas Gerais foi o Correio, porque os Correios estavam panfletando, bem dizer, a campanha da Dilma, porque quando você não registra, Sidney Infante, vereador, quando você não registra a carta, você está panfletando, enquanto os outros candidatos tinham que registrar, colocar envelope, né, certinho, o do PT estava indo como um panfleto. Então é triste, não digo nem parte política, mas é triste ver a situação em que acontece Brasil afora. Isso é o que nós ficamos sabendo, né? Mas tudo bem. Agora o povo tem nas mãos aí o que precisa ser feito, se acha que deve mudar ou não. Rapidamente vou falar de uma indicação que eu fiz aqui, porque é interessante discutir esse assunto, que foi um sistema de monitoramento nas creches e escolas, que eu propus hoje na indicação para a senhora prefeita. Mas não o sistema de vigilância para a segurança contra furto ou para prevenir, né, o assalto, mas sim um sistema de monitoramento para os pais ou responsáveis acompanhar as crianças na sua rotina diária. Isso nós temos já em creches particulares, né? E seria muito bom que a rede pública começasse a se investir, né? Às vezes nós
acompanhamos aí a sobra de valores no final do ano, não sabe onde gastar e para não reduzir. O repasse sai comprando cadeira torta direita, sai comprando lousa, sai comprando tudo quanto é jeito. Então, fica essa indicação para que nós possamos evitar, né, algumas agressões que possam acontecer com as crianças. E como seria feito isso? O sistema instalado, os pais e os responsáveis fariam um cadastro na prefeitura, onde os mesmos teriam acesso com senha, distribuído pela administração, para acessar. Ah, mas o pessoal teria condições? Hoje a prefeitura municipal disponibiliza internet gratuita, né? E todo mundo praticamente aí tem um celular com internet. Baixaria o aplicativo e conseguiria ver o seu filho na rotina diária. Seria um passo muito importante para a nossa cidade e fica aí como indicação. O terceiro diz respeito à correção salarial dos auxiliares odontológicos e fiz questão de colocar na indicação que nós temos que ter uma isonomia quanto a isso, né? Estou citando hoje esta classe de auxiliares odontológicos, mas nós temos várias outras classes que estão em salários defasados, né? Que precisam de correção. Então, que a prefeita, com calma, com programa, né, faça essa correção que é tão importante. Como citei aqui, a diferença de algumas cidades na nossa região, até 20 quilômetros aqui, é de até quase R$400 do auxiliar odontológico. Então, nós temos que dar o primeiro passo. E hoje, aqui eu estou dando esse primeiro passo, que é indicar, mostrar para a prefeita, e que ela, junto com os seus diretores, cheguem a um denominador comum, sem prejudicar ninguém. Outra indicação importante, que até veio a calhar com o projeto de lei que tive a surpresa de estar na nossa mesa, foi sobre a execução fiscal. E eu, na minha indicação, eu falo que analisando cidades aqui da nossa região, por exemplo, Bauru, Marília, eles tentaram, né, apesar de muitas propostas aí serem contrárias ao grande parcelamento, mas eles tentaram e estão obtendo êxito no maior parcelamento da execução fiscal. E o projeto hoje, se não me falha a memória, fala em 40. A minha indicação, ela diz sobre 60 parcelas aí, no máximo, né, ou no mínimo, dando condições, né, para o contribuinte arcar com o que está devendo, limpar o seu nome, a dívida ativa, sair limpar aí, e também a administração, que é o mais interessante, é arrecadar o que estava parado, né? Porque hoje, em 18 vezes aí, o que a pessoa faz? Ou você pega, antigamente fazia isso, hoje não pode mais, né? O cartório hoje está cumprindo o prazo, mas você fazia um acordo, devia lá 20, 15 mil reais, você dava R$500, mandava para o cartório, pedia 3 meses de prazo, até voltar esse processo novamente, dava 1 ano. Hoje os cartórios já estão cumprindo mais a risca, 90 dias, os cartórios não estão entregando novamente, então já não cola mais. Mas então vamos dar oportunidade para o contribuinte, vamos parcelar, vamos aumentar as parcelas, não em 18 como está. Hoje mandaram um projeto com 40, mas ainda acho que para a nossa cidade 60 parcelas seria num nível interessante de se discutir, né? Porque os juros e as correções monetárias são mantidas ainda. Então que fique a título de informação para a prefeita, que ela analise aí, se bem que o projeto está aqui, né? Vamos ver se essa semana eu consigo conversar com o jurídico, com a prefeita, para ver se nós entramos num acordo aí, né? E nós também, vereadores aqui, conversarmos, que nada mais é que trazer o bem para a nossa população, para saldar essas dívidas aí, né, Sidney Infante? E tentar aumentar um pouco a arrecadação para o nosso município. Quinto assunto aqui que eu quero trazer para os senhores, é o mais extenso, até que o vereador Fante disse onde eu estava indo, com essa lista enorme, mas é só para lembrar mesmo. Não foi falado aqui sobre o nosso IDEB, que teve uma queda, né, na nossa educação aqui, a nível municipal. E eu quero, de forma bem dinâmica, trazer alguns pontos que eu acredito ser o que ocasionou essa queda do IDEB, né?
Antigamente, nas outras administrações, nós tínhamos semanário, né, o seminário educacional. Isso era de extrema importância, pessoas altamente qualificadas vinham, né, ou nossos professores iam para esse seminário educacional. Falta de capacitação, um erro muito grave. A apostila, foi alterada a apostila, e estudos comprovam que quando você troca a apostila, demora aí 2 anos para você acostumar com a didática daquela apostila. Isso influencia também. Antigamente era expoente, estava funcionando, depois partiram para positivo, tanto é que nós vereadores aqui, vereador Ditinho, Ricardo, nós entramos com a denúncia, né, nessa questão das apostilas, porque não teve a compra devida na licitação, só teve uma empresa que participou, e estranhamente subiu 20% da última licitação. Estranhamente subiu 20% da última licitação, em 1 ano. Né? Atraso na entrega de uniforme, isso foi noticiado. As próprias apostilas demoraram. Né? E o que mais me chama a atenção é que as PMs aí, né, vamos dizer as escolas, para ficar mais claro, estão tendo que fazer, presidente, rifas, pizzas e bolos para adquirir toner, papel sulfite. Ficam semanas e semanas sem tirar um xerox, vereador Fante. Numa cidade onde o gasto nesse segundo quadrimestre, levando aqui em conta o orçamento que foi apresentado, beira os 20 milhões de reais na educação. Se nós dividirmos aí por aluno, nós temos a média de R$ 612 reais por aluno, nesses 8 meses que foram apresentados esses gastos. Então nós ficamos nos perguntando, será que está faltando dinheiro? Ou está faltando alguém que saiba aonde aplicar esse dinheiro, de que forma aplicar esse dinheiro? Né? Será que está faltando gestão? Outro ponto determinante que nós esquecemos não, estou trazendo para os senhores, mas nós não falamos aqui, mas é a realidade, foi o calendário que foi adotado pela cidade. O calendário quando estava na Copa, um calendário diferenciado do resto do Brasil. Isso acarretou, sem dúvida nenhuma, 100 mil reais de gasto no ano. Porque enquanto a estadual estava parada, a municipal estava rodando. Enquanto a municipal estava parada, a estadual estava rodando. Ao contrário, vice-versa. Não se utilizou do mesmo calendário que o Brasil se utilizou. E falo para os senhores, gastamos 100 mil reais a mais no ano. 100 mil reais a mais no ano seriam 7.700 resmas de papel sulfite, com 500 folhas cada uma. Seriam 460 toners, e estou falando do toner mais caro, que tem de 218 reais. Existe toner de 120. Então é isso que não dá para aceitar mais numa administração pública, uma má gestão do dinheiro, uma licitação mal feita, né? Uma falta de planejamento. Será que não tinha como colocar no papel e ver que ia gastar mais? Então, fica aqui para a população, para todos os presentes, para quem nos acompanha pela internet, esse desabafo triste, né? Porque nós vemos um dinheiro escoar pelo ralo praticamente, né? Onde relatos aqui que eu fui pesquisar na nossa cidade entre os professores, não estão dando a matéria, não quero citar para não prejudicar os professores, não estão dando a matéria porque esqueceram de licitar a apostila, vereador Ricardo Prearo. Esqueceram de licitar a apostila. A professora chega para dar aula, cadê a apostila? Esqueci de licitar.
O uniforme chegou depois das férias. Um maior, um menor, qualidade horrível. Rasga só de se olhar. 1 minuto, senhor presidente. A matéria das apostilas, que tem que durar um bimestre, dura 15 dias. Isso não é eu que estou. Eu estou trazendo a informação. Eu fui colher essas informações de quem está dia a dia, né, lidando com a educação. Então, por isso que caiu o IDEB. E vai cair mais. Se continuar com esse planejamento, vai cair mais. E os nossos filhos não vão saber nem fazer uma tabuada de 2. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador. Vereador Ricardo Prearo. Com a palavra, vereador Ricardo Prearo. Senhor presidente, posso usar a palavra aqui Fica à vontade, nos meus vereador. assentos aqui? Muito obrigado. Senhor presidente, demais vereadores, uma boa noite, vereadora, imprensa aqui presente, Robertinho do Jornal Candeia, parabéns pelo trabalho ontem. Nossos amigos aqui presentes, uma boa noite, né, Zé? Escadinha, um grande abraço. Nossos amigos internautas que nos acompanham pelo site, um abraço a todos. Eu só ia falar sobre um assunto que é as eleições, né, de ontem, que é um assunto muito importante para nós que somos políticos, não é verdade? Eu acho que é um assunto que nós temos que debater e conversar sempre, não é verdade? E ontem foi um dia que nós tivemos aí as eleições em nossa cidade. E eu pude acompanhar diversos lugares aí de votação. Tive uma grata surpresa que não teve nenhum incidente. E isso é muito bom para a cidade, é muito bom para a nossa população. Que cada dia mais ela possa aprender a votar sem nenhum problema. E isso eu pude presenciar ontem. Então fiquei muito contente com os números também da votação de ontem. Em partes teve o lado positivo, né, nos números, e também teve os pontos negativos dos números. Podemos falar dos pontos negativos. Aumentou o número de abstenção. Nós aí aumentamos para 24%, próximo de 25% dos eleitores não compareceram para votar. Isso me preocupa e é um ponto negativo na minha análise como político aqui na nossa cidade. Isso nos preocupa porque dá a parecer que a população passa a não ter mais interesse pela política, né? Passa a não ter mais interesse pelo destino do nosso país, do nosso estado, porque a partir do momento em que não se vota, eu entendo que alguma coisa está acontecendo. Passa a não ter mais aquele interesse. E isso é preocupante. Então nós, políticos, temos essa função de tentar reverter esse jogo, tentar mudar essa política da nossa cidade que está aí viciada com maus exemplos. Eu costumo dizer aí para os cantos da cidade, quando você olha para a pessoa, você fala que você é político, ela já olha com aquele olhar meio torto, já imagina que você é um ladrão, né? E nós pudemos presenciar em diversos cantos da cidade, eu e o Parraguinha andamos a cidade inteira, o descontentamento da população com os políticos. E nós, pobres mortais que estamos aqui defendendo a classe política, tentando mudar esse jogo, tentando mudar aí a cara da política do nosso país, sofremos aqui no dia a dia, no cara a cara com a população, né? É lambada, chicotada em cima de nós, que eu vou falar para você. Quase saía no braço com a turma aí, para tentar mostrar para eles que ainda existem pessoas boas. Nós temos que acreditar ainda nas pessoas. Embora os exemplos não são bons, que vêm inclusive de cima, hoje mesmo o novo vereador Parraguinha falou da Petrobras, foi bilhão desviado no governo do PT. Então esses exemplos acabam aí desprestigiando a nossa classe política, e nós aqui sofremos, não é verdade? Mas ainda tem os pontos positivos. Falei dos negativos, mas também tivemos os pontos positivos. Aí 18 mil pessoas votaram, como eu disse, né? E nós pudemos aí ter bons resultados em nossa cidade. Eu acho que eu, pelo menos, como sou do partido DEM, fiquei muito contente com o resultado das eleições em nossa cidade. E vou fazer também
o uso das palavras do novo vereador Parraguinha, que nós aqui também possamos assumir esse compromisso de cobrar os deputados e que eles também tenham, né, esse compromisso com a cidade. Muitos aqui tiveram, né, muitos votos aí e têm esse compromisso com a nossa população. E também, muitos também tiveram uma lição nas urnas esse ano, de que não se pode virar as costas para a população. Ela deu a resposta nas urnas esse ano. E se virar as costas de novo, aí vai cair metade de novo da votação do caboclo aqui. Então, sirva de exemplo para quem fez 100 votos, como para aquele que fez 4.000. Que as pessoas foram lá, votaram, confiaram, e elas esperam pelo menos um pouquinho de retorno para a cidade, né? Para a nossa população. Então, nós temos essa responsabilidade e os deputados também. Espero que as coisas possam ser bem diferentes do que foi nesses últimos 4 anos aqui para a nossa cidade. Então fica aí, né, essa minha fala com relação às eleições de ontem. Eu ia falar só sobre esse assunto, mas me esticando um pouquinho, me estendendo um pouquinho mais, eu só vou tocar no assunto que foi manchete do jornal Candeia, que foi um assunto tratado pelo jornal Candeia em manchete, que é a questão do pronto-socorro de nossa cidade. Na terça-feira passada, teve alguns de vocês aqui, né, nossos nobres colegas, que estiveram lá presentes na reunião, solicitada pela Tata Bertoncello e pelo Juliano Boteiro, que é o diretor da Santa Casa, e eles lá, de joelhos, pedindo socorro. A nossa Santa Casa, de novo, está pedindo socorro. Um déficit de 700 mil, previsão para esse ano. O ano passado fechou em 415. Então, está com os dias contados. E se a administração não estender a mão, o pronto-socorro, que não é da Santa Casa e nem responsabilidade da Santa Casa, é responsabilidade do município, vai fechar. Aí eu quero saber como vai ficar a nossa população, principalmente as mais carentes, que dependem desse pronto atendimento em nossa cidade. Eu não pude estar presente na reunião com vocês, a maioria lá, teve alguns lá, mas eu faço parte da Irmandade, por umas questões pessoais não pude estar presente, e endosso, junto com a provedora e o diretor, a minha opinião de que tem que se investir em saúde em nossa cidade. Por mais que nós já estamos acima do limite, mas eu ainda acho que dá para se dar um passo a mais. E a Santa Casa é a nossa porta de entrada, muito embora ainda tenha alguns deputados que acham que tem que fechar, eu acho que ainda tem que se manter aberta. Ela ainda salva muita vida. E tem que ter um carinho especial. A prefeitura agora vai elaborar um estudo, então que ela olhe com carinho para a nossa Santa Casa. Como eu disse, num déficit de 700 mil, vai fechar. Não sei o que vai ser feito. Aí já passa a ser problema de quem está administrando. Esse que tem as contas na mão e tem que saber de onde vai tirar o dinheiro. Aliás, fica aqui uma sugestão para as pessoas que falam tanto da Santa Casa que possam agora abrir a mão. Os deputados, inclusive, que tiveram bastante voto em nossa cidade. Estenda a mão, dá o dinheiro para nós agora que nós estamos precisando. Não é verdade? Então, eu só gostaria de ter levantado esse assunto aqui, que ainda vai ser muito debatido entre nós, que é um assunto que vai ser discutido muito aqui, tenho certeza. Mas eu já estou dando o pontapé inicial. Eu ainda não acredito, eu acho que... Pois não? Uma parte depois você volta então. Pegando um gancho aqui, vereador Ricardo, agradeço pela parte que me foi concedida. Como o assunto se estendeu, não consegui falar, é de importância que traga para os senhores também que aquela denúncia que eu fiz dos medicamentos, a promotoria instaurou o inquérito civil, né? Então eu estava continuando a falar ali sobre economia, né? Está aqui uma investigação que pode desvendar aí gastos excessivos, né? Compras sem licitação. Então, só a título de informação para os senhores, a promotoria instaurou o inquérito civil. Só isso, vereador. Bom, então só para finalizar, senhor presidente. Os custos estão aumentando e o repasse é insuficiente em nossa Santa Casa. O senhor que viveu dentro de um hospital a vida inteira,
conhece muito bem o que é a importância de um hospital dentro de uma cidade. Então, nós temos aqui que nos unir forças e cobrar da prefeita que ela possa estender a mão para a nossa Santa Casa. Nós sabemos de todas as questões de falta de dinheiro, e aquela retórica toda que a gente já conhece. Mas tem que achar uma solução. Ou vai deixar fechar? Porque vai fechar. Vocês estiveram lá. Os custos são abertos para todo mundo ver. É 320 mil. Repassa quanto? 200. Está faltando dinheiro. Então, vai precisar de dinheiro. E, para ajudar ainda o SUS, com mais de 10 anos sem repasse, né, do governo PT, também não ajuda. Aí vai fechar mesmo. Então, fica aí um alerta para a nossa prefeita e que nós possamos ainda já começar a amadurecer e refletir esse assunto, que certamente a gente vai discutir. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos aqui presentes. Um abraço a todos. Próximo vereador. Não temos mais vereadores, senhor presidente. Então vamos para a ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 58/2014, que fica denominada a Rua Professor Monte Golfier Barbieri, a Rua 7, localizada no residencial Canaã. Antes de voltarmos à segunda discussão, nós temos que votar a ordem do dia em única discussão e votação, urgência especial, projeto de lei 61/2014, que denomina a via pública residencial Canaã de Avenida Carlos Aparecido de Campos. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 62/2014, denomina a estrada municipal com o nome do senhor José Jurado. Também coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação, projeto de lei 58/2014, denomina a via pública de residencial Canaã, Rua de Professor Monte Golfier Barbieri. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 59/2014, denomina a via pública no residencial Canaã de Avenida João Modesto de Abreu. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Bom, eu quero agradecer a presença de todos e, em nome de Deus, está encerrado mais uma sessão.